Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar o período joanino, com 3 pontos que a SA cobra muito. A transferência da corte portuguesa para o Brasil. O governo de D. João VI aqui no Brasil na política interna e externa, e a Revolução do Porto com a partida da família real. Esse conteúdo é fundamental porque ele explica como o Brasil passou de colônia a centro político do Império Português e como isso preparou o caminho para a independência. Vamos começar pela transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. O contexto principal é a crise europeia causada pelas guerras napoleônicas. Napoleão impôs o bloqueio continental, que era uma tentativa de impedir o comércio europeu com a Inglaterra. Portugal tinha uma relação histórica de aliança comercial e política com os ingleses e se encontrava em uma situação difícil. Se obedecesse a Napoleão, romperia com a Inglaterra. Se resistisse, poderia ser invadido. Portugal tentou adiar decisões, mas em 1807 as tropas francesas avançaram, e a saída encontrada pela monarquia portuguesa foi transferir a corte para o Brasil com apoio naval inglês. Então, a corte atravessa o Atlântico e chega primeiro a Salvador e depois ao Rio de Janeiro, que se torna a sede do governo. Em prova, o ponto-chave é: não foi fuga desorganizada apenas, foi uma estratégia de preservar a monarquia e manter o Império Português funcionando a partir do Brasil, com proteção inglesa. Essa transferência muda completamente o status do Brasil. A colônia, que antes era administrada à distância, passa a ser o centro do poder. Isso gera transformações administrativas, econômicas e culturais. Agora vamos para o governo de D. João VI no Brasil, dividindo em política interna e política externa. Na política interna, a medida mais simbólica e decisiva foi a abertura dos portos às nações amigas, ainda em 1808. Isso rompe, na prática, com o antigo pacto colonial, porque o Brasil deixa de estar restrito ao comércio exclusivo com Portugal e passa a poder negociar com outras nações, principalmente com a Inglaterra. Esse decreto é marco de mudança econômica e também de interesses, porque fortalece setores ligados ao comércio e amplia a circulação de mercadorias. Outra medida interna importante foi a criação de instituições que antes não existiam no Brasil porque a colônia não podia ter autonomia política e administrativa. Com a corte no Rio, surgem órgãos e estruturas típicas de Estado, como tribunais, conselhos, repartições e novas instâncias administrativas. Também houve incentivo a atividades culturais e científicas, como a imprensa régia, bibliotecas e instituições de ensino e pesquisa, o que elevou o nível de vida cultural e burocrático da capital. Em 1815, outro ponto muito cobrado, o Brasil é elevado à condição de reino, e se forma o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso significa que, juridicamente, o Brasil deixa de ser apenas colônia e passa a integrar o Estado em condição de reino. Isso é relevante porque reconhece o peso do Brasil dentro do Império e cria uma situação política nova, difícil de reverter depois. Ainda na política interna, é importante entender os impactos sociais. A presença da corte trouxe aumento de gastos, crescimento urbano no Rio de Janeiro, mudanças nos hábitos, concentração de poder e privilégios. Ao mesmo tempo, gerou tensões, porque a estrutura colonial ainda existia, com escravidão, desigualdade e disputas entre grupos locais, interesses ligados à burocracia do Estado joanino. Agora, política externa. Aqui você precisa lembrar que a Inglaterra teve papel decisivo. O apoio inglês à transferência da corte teve contrapartidas. Portugal e Brasil, no contexto do governo joanino, firmaram acordos comerciais com a Inglaterra que favoreceram os ingleses, especialmente com tarifas alfandegárias menores para produtos britânicos. Isso fortaleceu a presença inglesa na economia brasileira e aumentou a dependência comercial. Outro ponto de política externa é a atuação militar e territorial. O período joanino envolve ações na região do Prata e no sul do continente. Um exemplo importante é a ocupação da região da Banda Oriental, que mais tarde se relaciona com a formação da província cisplatina. A presença portuguesa nessa área mostra que o governo joanino não estava apenas administrando, ele estava tentando ampliar e consolidar influência regional. Então, para a prova, você leva, internamente,
abertura dos portos, criação de instituições e elevação do Brasil a reino. Externamente, alianças e tratados que favorecem a Inglaterra e movimentações na região platina. Agora chegamos à Revolução do Porto, em 1820, e a partida da família real. O que foi a Revolução do Porto? Foi um movimento liberal em Portugal, com forte apoio de setores que estavam insatisfeitos com a situação do país. Portugal tinha ficado economicamente enfraquecido, o comércio estava prejudicado, e a corte estava no Brasil há mais de uma década. Na visão de muitos portugueses, Portugal tinha sido rebaixado a uma condição secundária dentro do Império, enquanto o Brasil se fortalecia. A Revolução do Porto exigia o retorno do rei, a criação de uma constituição e a limitação do poder monárquico dentro de um modelo liberal. Também havia um objetivo econômico e político muito importante: recolocar Portugal no centro do Império. Em muitos aspectos, recolonizar o Brasil, ou seja, reverter medidas de autonomia econômica e administrativa tomadas desde 1808. Esse ponto é clássico. As cortes portuguesas queriam recolocar o Brasil sob maior controle, reduzindo sua autonomia. Diante disso, João VI decide retornar a Portugal, em 1821, deixando no Brasil o príncipe regente Dom Pedro. A volta do rei é resultado direto da pressão política e do risco de ruptura em Portugal. A permanência de Dom Pedro no Brasil, por outro lado, se torna decisiva para os acontecimentos seguintes, porque ele passa a ser o centro de resistência às exigências das cortes e, pouco depois, o agente do processo de independência. Então, em prova, a lógica é: Revolução Liberal em Portugal, exigência de retorno do rei e de constituição, tentativa de recuperar controle sobre o Brasil, retorno de João VI e permanência de Dom Pedro como regente, abrindo caminho para a independência. Para fechar, resumo do período joanino para a ESA. A transferência da corte em 1808 ocorre por causa das guerras napoleônicas e do bloqueio continental, com apoio inglês. No Brasil, João implementa mudanças profundas: abertura dos portos, criação de instituições e elevação do Brasil a reino em 1815, além de uma política externa alinhada à Inglaterra e com atuação na região platina. Em 1820, a Revolução do Porto exige retorno do rei e limitação do poder, com tentativa de recolonização, levando João VI a voltar em 1821 e deixando Dom Pedro no Brasil, o que prepara o cenário imediato da independência.